gente, chegou o grande dia do nosso encontrão. Para quem não me conhece, eu sou a professora Anaí. Eu trabalho na educação infantil há 16 anos e é um trabalho muito bacana, porque trabalhar com criança é uma coisa maravilhosa. E nesta noite, como eu tenho prometido para vocês, lá nos anúncios, nas redes, vocês têm observado bastante pessoas, né? Têm visto e esperado este grande momento. E você pode estar perguntando aí, como vai ser esse encontrão? Pois é, este encontrão vai marcar a sua vida, mãe. Você que tem a sua criança, né, da educação infantil e tem passado bastante dificuldade para poder resolver, né, as atividades com eles. Mas eu quero mostrar para você nessa noite algo bem interessante. E daqui a pouco nós vamos ter uma convidada, né, juntamente conosco, também trazendo uma palavra, reforçando como que está sendo o trabalho dela, né, na educação infantil com as suas crianças e também como que ela tem lidado, né, com as famílias dessas crianças. Então, o segredo está aí. Vou mostrar para você agora. Olha aqui. A professora, ela tem uma proposta de acordo com a BNCC. A professora tem uma proposta de acordo com a BNCC para poder trabalhar com a sua criança. E esta criança, ela desenvolve através de quê? Pai, mãe, como o trabalho para você no dia a dia é importante, porque através do seu trabalho é que você sustenta toda a família e faz todos os seus projetos de vida para a criança, para ele. O brincar é o trabalho. O trabalho da criança é o brincar. Só que quando a professora, ela tem uma brincadeira para a criança, ela sabe do objetivo. O que a criança vai aprender, o que a criança vai poder fazer através dessa brincadeira. Às vezes em casa a criança brinca de todas as coisas, mas para a criança brincar, ela precisa de algo nas suas mãos, ela precisa de pessoas ao lado dela, e na educação infantil é isto que ela encontra. Dentro da sua casa, mãe, nas famílias, hoje como nós estamos vivendo, não está fácil para ninguém. A gente ouve as pessoas dizendo como lidar com as situações, porque antes você tinha os seus trabalhos, né? E agora a sua criança, ela trazia assim sempre uma atividade para casa. Então você só tinha uma atividade, duas atividades. Estou falando da educação infantil, entendeu? E aí você não tinha tanto trabalho com a sua criança. Só que agora, mãe, você não é nativa digital igual eu também não sou. Então a gente precisa de reinventar, porque nós não podemos deixar a educação dos nossos filhos cair. E a educação não para, entendeu? Então é por isso que nós, professores, estamos assim, ó, batalhando, buscando todo dia recursos cada vez mais fáceis para poder ajudar vocês. Imagine, mãe, você que tem 3 filhos na educação infantil, no ensino fundamental, e aí você precisa de assistir a aula online do 1º ano, lá do 5º ano, do 6º ano. Eu sei que é difícil para você. Inclusive uma mãe disse assim, como é que eu vou ensinar? Eu já esqueci isso, eu estudei, mas eu já esqueci tudo. E agora? Pois é por esse motivo que eu estou aqui agora, nesta noite, nesse encontrão. É para ajudar você nessa dificuldade. Porque a BNCC, ela traz no seu contexto o que nós precisamos fazer. Então o professor, quando ele prepara suas aulas, ele vai lá nos materiais, ele vai lá nos conteúdos, nós pesquisamos o que nós queremos com isso aqui. O que eu quero que essa criança desenvolva, porque a criança, desde os 0 aos 2 anos, ela tem a possibilidade de um desenvolvimento, mas eu preciso de ir propondo esse desenvolvimento para ela. Em casa, mãe, eu sei que você faz isso, mas você tem a intenção de fazer o melhor, mas não sabe o porquê que está fazendo, entendeu? Agora, o professor, ele estudou
para isso ser verdade, para a coisa existir na prática. A criança, quando ela é bebê, às vezes ela olha para você, às vezes ela dá um sorriso, ela está comunicando. Comunicando o quê? Algo que ela está vendo. Mas ela não sabe de nada, ela sabe de tudo. Porque a criança, ela age através do quê? Através dos movimentos, entendeu? O ouvir, o ver, o falar, o sentir. Então ela comunica com o corpinho dela. E os anos vão passando até chegar na linguagem, né, que vai se formando, né, na vida dela. E chega, né, nessa idade que nós estamos trabalhando agora, que é a idade de 4, 5 anos, que é uma idade maravilhosa, que você, mãe, precisa de ter, assim, aquele cuidado com a sua criança nesta fase, porque é uma fase importante. É uma fase que a criança, ela pode aprender de tudo. Mas como que vai ficar? Como que eu vou dar tanta coisa para uma criança? É aí que nós nos enganamos. Ela tem condições de aprender tudo, mas no tempo dela. O tempo da criança é um e o meu tempo é outro, entendeu? Então é por isso que a proposta da BNCC, ela vem nos instruindo, ela vem nos ensinando o que eu vou fazer. Então, olha para você ver. A gente às vezes arranja uma proposta, o que nós vamos trabalhar com essa criança agora? O que nós precisamos de desenvolver nas nossas crianças? É o desenvolvimento cognitivo? É a inteligência? Vamos ensinar a escrever, vamos ler. A educação infantil. A criança, ela aprende quando ela está ali com seus coleguinhas, brincando. Ela pega um livro e ela faz a leitura. E você diz, ela não sabe ler. Mas quando ela passa a folha, ela vê a imagem daquele livro, ela fala o que ela está vendo. E se você escrever o que ela está vendo, se você colocar no papel a fala dela, quando você terminar de ver o livro, você vai ver que a história está escrita. Aí você diz, minha criança, ela lê pelas imagens. Aí você pensa assim, não tem graça isso. Não tem graça que no outro ano você já vai ver, né, no desenvolvimento dela, ela enxerga coisas nas imagens que às vezes os nossos olhos não alcançam. Ela tem uma facilidade para poder buscar os detalhes nas imagens, nas coisas que ela vê. Olha para vocês verem, quando ela vê uma letra, para ela é um monte de letra. Ela diz, eu não sei fazer isso. Vamos fazer o seu nome, né? Porque todas as coisas têm nome, né? É o que a gente trabalha com as crianças. Todas as coisas têm nome. Então, ela sabe que ela tem um nome. As pessoas chamam ela pelo nome. E a gente já começa a trabalhar o nome da criança. E é muito bacana quando você diz, vamos escrever agora? Eu não sei escrever. Você consegue sim, olha. Vamos fazer? Vamos olhar aqui essa letra. E a gente mostra as letras, porque elas têm retas, elas têm curvas. E eu sempre procuro, na educação infantil, né, prezar a topologia das letras, ainda que muitas pessoas não achem que não tem necessidade, mas se já é a base da educação, por que não fazer a coisa como tem que ser feita? Então eu já começo, né, da forma correta. Se os ensinamentos, se os conteúdos estão dizendo que é assim que é para fazer, então eu procuro fazer como está ali, entendeu? E assim a criança, ela faz uma reta, né? Às vezes você usa outros palavreados, você usa outras linguagens para poder dizer, é uma linha. Às vezes, no início mesmo, quando eu não tinha assim, muito entendimento, graças a Deus que agora a gente, né, tem bastante informação e a gente vai evoluindo cada dia, né, nos nossos estudos, porque a educação ela não para, os ensinos não param. Todo dia as coisas estão, né, crescendo e a ciência está aí cada vez avançando e a gente precisa também de avançar junto com a ciência. Então, eu aprendi que cada traço desse sobe, desce, né, faz uma bolinha. Hoje eu não vou usar mais esses termos. Eu não vou falar mais que é uma linha. Eu vou dizer para a criança que é uma reta. Que é uma reta. Eu vou dizer para a criança que é um círculo. Então, a gente procura já usar a linguagem certa, porque assim a criança vai introduzindo dentro dela aquilo, né, que é certo. E quando ela estiver lá no ensino fundamental, ela vai ter condições
de ter assim aquele conteúdo bacana, né? Aquela caligrafia bonita, porque qualquer um que tem uma caligrafia bonita, né, recebe elogios, não falando numa caligrafia que às vezes não é bem assim aos teus olhos, né? Que nós conhecemos a caligrafia, né, dos médicos, né? Mas os caras estudaram, né? Mas tá lá a caligrafia deles. E mesmo assim não faz nem diferença, porque quando a receita chega na farmácia, os caras conseguem ler, né? Então a gente tem que atentar para essas coisas. Então a criança, quando ela já tem esse momento de desenvolvimento, o professor, ele já começa, mãe, ele já começa pensando no futuro da sua criança. É por isso que eu sempre falo, você precisa de conhecer ali o ambiente que a sua criança está inserida. Porque a escola tem uma filosofia, e essa filosofia ajuda, entendeu? As pessoas a se conectar naquilo que é legal para elas, tá bom? Olha aqui, voltando aqui, o brincar para a criança, voltando, é como o trabalho de você, tá, mamãe? É o trabalho do papai também. Lógico que você não vai falar assim, ah, meu papai está brincando hoje de ser motorista, né? Para ele é um prazer, né? Ser o motorista e ir para o trabalho dele. Às vezes ele é feliz, ele é um motorista, né, de um aplicativo, né? O trabalho dele, ele tem prazer de fazer aquilo. Igual a criança. Ela pega o carrinho dela para brincar e ela começa a fazer as manobras do carrinho, né? Ela começa a fazer o barulho do motor. E você pensa, olha, e à medida que ela faz o barulho do motor, ó, isso aí, ela está trabalhando, né, aqui os movimentos dos lábios. Mas em casa, ela brincando, você não vai atentar para isso. Mas quando nós preparamos as propostas, os cronogramas para as pessoas, né, para você, mãe, para a criança desenvolver, nós estamos trabalhando cada movimento do corpo da sua criança. E tem momentos que nós propomos desafios para ela, que às vezes em casa você pensa assim, nossa, eu não vou deixar meu filho fazer isso. Aí a gente manda as propostas para vocês, às vezes você fica assim, até um pouquinho, né, assim, assustado, mas no final da brincadeira, no final de tudo que a gente passa, a gente vê o sucesso, porque vocês, né, têm dado feedback. Eu sei que o Brasil todo hoje, ele está nessa linha, está nessa conexão. O seu filho agora, ele vai estudar assim por algum tempo, a gente não sabe quando isso vai acabar, mas enquanto a gente não sabe, a gente precisa de ir fazendo o melhor e ir proporcionando o melhor para nossas crianças, porque o brincar, ele é prazeroso. Para a criança é prazeroso o brincar. E não importa o tipo de brincadeira. Se está propondo para ela um desenvolvimento, deixa fazer. E você pergunta assim, mas como eu vou desenvolver a minha criança em todas as áreas, né, da vida dela? É por isso que a BNCC, esse documento, né, especial, maravilhoso, que é revisado sempre, né? Porque, como falei para vocês, as coisas, elas continuam evoluindo todo dia. Então, vamos fazendo revisão, mais revisão, isso aqui já não está mais legal, temos que incrementar isso aqui, e a gente não estava preparado, né, para viver esse mundo tecnológico. E lá na BNCC, eles propõem coisas inovadoras para a gente poder fazer. Então, é passado para os professores como executar, e depois que nós aprendemos, nós vamos passar para nossas crianças. Apesar que hoje as crianças, né, sabem mais do que a gente, porque a criança, ela não tem aquela palavrinha, né, medo. A criança tem coragem, ela sabe tudo, entendeu? E aí ela vai e ela faz. Agora nós adultos não, nós temos medo porque nós sabemos da consequência de algo errado que eu possa fazer, certo? Mas a tecnologia, ela veio para ajudar cada um de nós. Ah, mas eu não sei mexer com isso. Eu também não sabia. Eu era leiga, eu era analfabeta digital. E hoje eu estou aqui, ó, em frente a essa câmera, né? Juntamente com vocês. E isso é maravilhoso demais. E as crianças, elas sentem prazer. Hoje as crianças já conseguem também ficar em frente de uma câmera. Como assim? Porque
a professora, ela tem proposta que leva a sua criança a desenvolver isso. Porque enquanto a criança está contando uma história, que nós pedimos, né? Porque a educação infantil é história, a gente conta história, a gente faz de conta, a gente reconta, e a criança fica assim, ó, maravilhada. Ela fica maravilhada, porque isso, né, é bom para a vida dela. Porque quando ela está numa história, ela está num contexto. E muitas das vezes, o que ela está contando, às vezes ela está até vivendo o que ela está passando na história. E eles contam do jeito deles. E não existe, e na educação infantil, o bacana é que na educação infantil não existe o errado. Não existe o errado na educação infantil, porque eles estão numa fase de aprendizagem, eles estão desenvolvendo. É tanto, mãe, quando a gente propõe uma atividade para a criança, que ela vai escrever alguma coisa, e não devemos dizer para ela, ó, você errou aqui, vamos apagar e vamos fazer de novo? Não. Na educação infantil, ela faz uma vez, ela não gostou, ela vai fazer lá na frente, tá? Ela vai fazendo 1, 2, 3, 4 vezes, e depois você vai observar que ela foi se esforçando cada vez mais, e a gente vai vendo a perfeição, porque não existe erro, ela está desenvolvendo. E quando chega assim no final do ano, a gente pode ver as maravilhas que essas crianças, né, propõem pra gente. Por quê? Porque o professor, ele buscou propostas interessantes, propostas, né, legal, porque a gente precisa de trabalhar o contexto da criança. A criança da zona rural é diferente da criança da zona urbana. Então eu preciso de trabalhar de acordo, né, com o contexto da criança, onde que ela vive. E assim, a BNCC tem todos os recursos para onde a criança está inserida. É muito bacana. Então, o brincar é o carro-chefe da educação infantil. A brincadeira, porque a gente usa as brincadeiras de forma lúdica. Hoje nós estamos num tempo, a gente começou assim naquela escrita, depois nós fomos para os tal de cantinhos ambientados, e nesses cantinhos, quanta coisa maravilhosa essas crianças faziam. E a gente só estava ali, ó, de olho. Mas o nosso olhar, na escola, nós professores, temos um olhar de observação. Nós estamos olhando para saber o que eu posso propor da outra vez, certo? E assim as coisas vão acontecendo. É um contexto muito bacana, né, que a gente trabalha, certo? E é maravilhoso demais trabalhar com esse público da educação infantil, as nossas crianças. Assim, a infância delas está sendo bacana. Quando elas podem ter outras pessoas ao lado dela, elas vão conhecer outras pessoas, e assim, um novo mundo elas vão conhecendo. Elas trazem o mundo dela para a escola, conhecem o mundo do coleguinha dela, e assim coisas maravilhosas vão existindo. É por isso que a BNCC, o que ela fez? Ela criou, né, os campos de experiência, porque nos campos de experiência, aí vem o quê? A educação integral, né? A educação no todo. A gente não pode trabalhar só a cabeça, né? Não posso trabalhar só aqui, o ombro, não posso trabalhar só o abdômen, não posso trabalhar só as pernas, tem que trabalhar tudo. Então a educação infantil, ela trabalha o eu, o outro e nós. Ela trabalha as relações, as transformações. Então a criança está o quê? Ela está envolvida em todos os contextos que existem na sociedade. Às vezes a criança na escola, a gente propõe um momento que é social, que ela vai ter aquela afetividade, uma criança com a outra. E a gente tem observado isso, né, nos momentos, né, do refeitório, onde que elas vão, né, ali elas mesmas vão se servir a sua comida. Onde que a gente já se viu uma criança, né, de 4 anos usar uma faca para poder comer, né, a faca e o garfo, uma criança de 4 anos. Aí a escola pensou, mas a criança também vai no restaurante, né? E aí, por que não pode? E assim a escola propõe. E aí às vezes a mãe fala assim, meu Deus do céu, faca na mão de criança de jeito nenhum. Mas lá na escola a gente está ali orientando, ensinando, porque os documentos, ele nos dá o respaldo. É por isso que nós fazemos. E assim, é muita coisa bacana que já aconteceu
E vai continuar acontecendo. Aí quando a criança chega dentro de casa, ela começa a mudar o contexto da família. Porque aí a mãe vai ver, nossa, meu Deus, meu filho, olha o que ele está fazendo, que bacana. E ali a mãe já conta para a avó, já conta para o vô, e quando a gente observa, né, a coisa já está longe, a coisa já está bem longe. E isso é bom demais para a sociedade, ok? A minha amiga já está aí online, Patrícia. A cena, Patrícia. Né, me assistindo, não sei se vocês já viram algum dos meus vídeos. A impaciência é uma coisa que precisa ser trabalhada neste momento que nós estamos vivendo, porque não é fácil você colocar uma criança, né, senta aqui porque agora é o momento da gente, né, fazer essa atividade. Ô, meu filho, agora é a hora, a Pro está ao vivo e ela quer agora falar, vamos assistir a aula? Às vezes a criança, ela até quer assistir a aula, então, mas eu preciso de ter uma linguagem diferente para me falar com meu filho. Eu preciso falar diferente com a minha criança. Como ele vai também para a escola, quando ele ia para a escola, ele tinha prazer de ir para a escola. Então a gente precisa de resgatar neste momento o prazer dele também estar diante da câmera, ouvindo a sua Pro, ensinando a ele o que ele precisa de fazer, certo? Precisa. Aí, sei que você, não sei se você tem um filho, 2 filhos, 3 filhos, mas o que que acontece? Você pode organizar este momento de estar com o seu filho. Por que que a impaciência vem? A impaciência, você pode estar perguntando, de quem? Tem a impaciência da criança e também tem a impaciência da mãe. A da criança é normal. A da criança é normal, né? Porque ela é uma criança, entendeu? Mas aí tem o quê? A impaciência da mãe. O que que eu digo para as mães? Antes de você, eu sei que na hora que o link da aula chega para você ajudar o seu filho, você não dá tempo no momento de pesquisar. Então você abriu o link, você já está em aula. Mas depois que a aula do seu filho acabar, se você teve alguma dúvida ali, você pode conversar com a professora e ela vai tirar a sua dúvida. Aí você vai poder ajudar o seu filho. O que você não pode, mãe, é deixar as dúvidas ficarem acumuladas, porque depois é difícil para a criança. Fica muita coisa para poder absorver e não é legal. Então surgiu dúvida, conversa com a professora, tá? Manda um zap, conversa, tira todas as dúvidas. Outra coisa, às vezes, mãe, você fica impaciente porque falta às vezes o conhecimento do conteúdo. Então, não precisa você passar por isso, não. Você não entendeu agora? Depois você vai buscar, né? Você vai pesquisar e você vai achar as respostas. Como eu digo para vocês, quando eu vou explicar alguma coisa, eu preciso de saber bem mesmo. Porque a criança, no ensino fundamental, os conhecimentos são maiores, o vocabulário é bem maior. Então eu preciso de pesquisar, porque eu não posso ensinar uma coisa repetindo a mesma palavra. Então eu tenho que ter vários vocábulos para a criança poder entender. E às vezes é necessário usar até uma coisa concreta para poder ajudar a criança a entender certas coisas. Então, não precisa desesperar, mãe. Não tenha essa impaciência. Acalma, porque você pode tudo com a sua criança. Não importa a quantidade de filhos que você tem, precisa de uma organização. Você tem que dar a prioridade. A educação do meu filho é o ensino do meu filho, né? Então, quando você não consegue fazer isso, se você dá prioridade, você vai ter sucesso junto com os seus filhos. Porque se você não faz, a professora vai cobrar você. É por isso que eu sempre fico assim atento à conversa das mães. Eu fico sempre atento para poder ajudar.
Porque se ela dizer, eu não vou fazer mais, eu não quero nem saber disso, quem vai ficar prejudicado é a criança. E a gente não quer que isso aconteça. É por isso que nós estamos aqui, para dar o apoio que você precisa. E você continue com a gente, porque a gente, amanhã, né, a gente vai estar de novo aqui com mais um assunto bem bacana, que vai interessar vocês. Olha, e breve tem coisa nova chegando também para vocês. Então vocês ficam conectados comigo, né? Vamos ficar juntos aí, porque tem coisa boa chegando para vocês. E vocês não vão se arrepender, porque é coisa que vai tirar vocês, ó, desse lugar que vocês estão. Às vezes você até se estressa, né? Porque é muita coisa. E tem que cuidar, é casa, é marido, é trabalho, né? Mas a educação dos seus filhos está em primeiro lugar, certo? Gente, eu quero falar aqui, ó, o olhar da criança. O olhar da criança. Quando você estiver com a sua criança, que você for conversar com ela, quando ela estiver diante do vídeo com a professora dela, então ela tem que estar num lugar bacana, aconchegante, confortável. E você, mãe, pode pedir para ela, para ficar olho no olho da professora e atenta para poder absorver aquilo que a professora está dizendo. É porque é no olhar que a criança percebe as coisas. Ela olha, ela ouve e ela vai armazenando aquilo dentro dela, certo? Então, o olhar da criança. Olha para você ver. Eu tenho aqui este papel. Você está vendo que, se eu perguntar para a criança o que é isso aqui, o que isso aqui representa, e eu começar a instigar ele, acho que isso aqui é o dia. Ela vai dizer logo para mim que isso aqui não é o dia. Ela vai dizer para mim que isso aqui é a noite. Mesmo as crianças bem pequenas, elas já têm noção de muita coisa. E elas aprenderam onde? Onde foi que elas aprenderam? As crianças estão brincando, mas elas estão atentas à sua direita, à sua esquerda. Elas estão atentas às vozes que estão à sua volta. E se eu dizer para a criança que esse papel aqui, né, que é uma figura, né, ela sabe, muitas crianças já sabem que isso aqui é um retângulo. E ela sabe muita coisa. E se eu perguntar o que ela está vendo aqui, talvez você não vai poder estar vendo, mas eu vou chegar perto da câmera para você ver. Olha aqui, ó. Não sei se você está vendo, mas a criança vê. Né? Que tem algo aqui nesse papel aqui. A criança vê. Certo? Isso. O vermelhinho. Que maravilha, né? A criança percebe. E se você mandar ela fazer uma historinha, ela pode dizer que essa coisa aqui que ela viu vermelha, ela vai dizer que isso aqui pode ser sangue. E aí? É verdade. Ela vai nomear as coisas. Ela nomeia aquilo que vem no pensamento. Ela tem um pensamento formado. Então, o que é necessário? Eu preciso de oferecer para ela as propostas. Eu tenho que dar as condições para ela. Eu quero contar para vocês uma experiência. Agora eu resolvi gravar os cronogramas das atividades para minhas crianças. Para quê? Para elas poderem ouvir a minha voz e poder me ver. E elas dizem assim, eu estou estudando agora. Elas estão em casa e estão estudando. Entendeu? Alô? Estão em casa e estão estudando, certo? Quando você entra lá, ele pede lá para solicitar, para você participar ao vivo. Aí você clica no botão para poder liberar aqui. Que maravilha, gente. Ficou? Ah, tá. Beleza. Nossa amiga está chegando. Que bom. Eu também. Então tá, já. Clica aí de novo para ver se aparece aqui para mim. Tá bom? Que maravilha. É assim, tá vendo, gente? Nós somos da área digital, nós não somos nativos, então ao vivo é desse jeito. A gente faz um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, mas no final, se a gente vai, dá tudo certo. Olha aqui.
Então, mãe, as atividades é de suma importância. Você, mãe, onde quer que você esteja, né? Você que está me assistindo agora, você é de Rondônia, né? Porque observando, né, assim, os documentos, eu pude observar, nós temos pessoas em São Paulo, Belo Horizonte, Espigão do Oeste, Belo Horizonte, não, gente, aqui em Ji-Paraná, então tem pessoas que já conhecem um pouquinho, né, desse trabalho, né, que eu estou fazendo, porque esse é o meu desejo, ajudar você, mãe, porque eu sei que não é fácil lidar com o saber, né, quando a gente não sabe. É por isso que o avesso do saber, que eu não sabia, e entra agora com vocês aí, Patrícia, é com você. Calma aí. Maravilha. Tranquila. Ah, que maravilha, que maravilha. Eu queria não dar bom, não. Oi! Seja bem-vindo, Patrícia. Olá! Tá. Ah, que maravilha, maravilha. E Patrícia? Tá me ouvindo, Patrícia? Tô, calma aí. Tô tentando arrumar aqui. Ok. Olá! Fique tranquila, Patrícia. Ao vivo é assim mesmo. Ah, é. Você tá me ouvindo? Tá ouvindo? Ai, que bom. Eu quase nem tinha conseguido entrar. E seu filho me adicionou aí eu falei, ai, que bom, graças a Deus, consegui. Que maravilha. Até meu filho entrou, eu falei, ai, como assim? Olha só, um adolescente, né? Prestigiando a minha amiga Nair. Isso é muito bom. Ai, que bom. Patrícia, é o Pode falar, minha seguinte. amiga. Patrícia, é o seguinte. Como eu já falei para você, os pais que você atende das suas crianças, a gente sabe que não está fácil, né? Não. Às vezes a gente diz assim, às vezes o professor quer ficar triste, porque alguns pais, né, não dá assim aquele feedback, mas a gente continua fazendo o nosso melhor, né? Porque os que fazem nos alegram, né? E nos fortalecem, certo? Então eu quero que você fale para as pessoas que estão nos assistindo a sua experiência nesse momento com as mães. O que você tem para dizer para as mães, né, que têm os seus filhos, né, com essa atividade remota, esse momento digital? Fala para nós. É a tecnologia, tô me achando. Aí, pode falar. Ai, meu Deus, calma aí. Fica tranquila, Patrícia. Filho, como é que a mamãe tira aqui esse áudio? Fica tranquila. Aí, eu acho que eu consegui. Ai, meu Deus, pode falar. Desculpa. Patrícia, a palavra está com você. Pode falar agora, tá? Com relação às devolutivas... Tá? Olha a minha filhota aí querendo aparecer, Maria Clara. 7 anos. Ela falou que tem 7 anos. Sobre a sua pergunta, realmente não está sendo assim muito fácil, né? A gente sabe, desde o ano passado. Então, assim, a angústia dos pais são muitas, né? É mais angústias do que, como é que eu posso dizer assim, com relação a quando vai voltar às aulas, né? Porque fica essa dúvida. E aí a gente está sempre respondendo, né? Eu sempre respondo. Gente, a primeira coisa é a imunização. Não adianta a gente querer colocar a carroça na frente dos burros, porque não vai dar certo. Primeira, vem a questão da saúde, a questão da segurança, para a gente estar podendo atender as nossas crianças, como a gente sempre fez na escola. A gente sabe que não é fácil, né? Esse momento, então assim, eu priorizo muito atividades lúdicas,
muitas atividades de contação de história. Por quê? Porque é um momento já tão difícil, de tanta ansiedade, de tanta angústia, de tanta dúvida. E eu tenho certeza, estudando a BNCC, estudando as nossas orientações curriculares, né, que a gente está sempre ali sendo ofertado pela secretaria, pela nossa escola que a gente trabalha, e eu comecei a sentir e a perceber que se eu não oportunizo momentos de brincadeira para minha criança, que está na educação infantil, quando for o ano que vem, ela já vai estar no primeiro ano. E o primeiro ano é menos brincar, é mais escrever, é mais a questão da alfabetização. E assim, as devolutivas, né, até o momento que eu estava conversando com você um pouco antes, tentando entrar, uma aluninha minha, ela fez as devolutivas, né, mas a família dela, das atividades, das brincadeiras que eu oportunizei. E aí eu perguntei qual era o nome da irmãzinha que havia participado. E ela não só assim, ela respondeu, né, por áudio, e ela não se contentou em só responder por áudio. Ela fez uma ligação de vídeo, querendo mostrar a irmã dela para mim, falando a idade da irmã dela. Então, ela queria ter esse contato mais direto com a professora. E a gente percebe que quando eles vão na escola buscar as atividades remotas, eles querem ir conhecer a professora, que eles não tiveram oportunidade de conhecer, mesmo que seja por um pouco período, como a gente teve o ano passado, né, Nair? Porque você sabe que o ano passado a gente teve esse contato. Foi curto, mas a gente teve. E esse ano não, esse ano foi tudo diferente. Turma nova, crianças novas, pais e famílias diferentes e angústias diferentes, né? Então, eu acredito que o trabalho que você vem fazendo, que você vem desenvolvendo, está ajudando muito. Não só os pais, e nem as crianças, mas também abrindo um novo horizonte para nós, professores, profissionais, parar e pensar um pouco, né? Parar e pensar assim, opa, o que eu estou fazendo enquanto educador? O que eu estou ofertando para minha criança, né? Enquanto ela está lá com a família dela, nesse momento, o que eu posso estar melhorando? O que eu posso, assim, acrescentar que vai agregar ainda mais esse momento família? Entende? Eu parabenizo muito, assim, a sua iniciativa, né? E eu sempre falo com as meninas, olha, tem a Naíra, ela está desenvolvendo um trabalho super maravilhoso, então vamos assistir. Ó, tá querendo avisar de novo, que são 19 horas. E aí, assim, eu sempre oportunizo e eu gosto, né? E eu vou começar a colocar mais os seus vídeos para os meus pais estarem assistindo no grupo. Olha, entra aí. Que legal vocês estarem, assim, assistindo o que ela tem para dizer, porque é o que eu já venho dizendo a vocês. Então, não sou só eu que estou dizendo que isso é importante. Nós temos uma diretriz, nós temos uma BNCC. O que é BNCC? Né? Muitos pais se perguntam, meu Deus, mas o que é isso? Né? Então, assim, isso é muito bom, isso é muito válido. É uma pena, assim, que a gente não possa estar fazendo mais enquanto profissional, porque a gente gostaria de estar fazendo muito mais, mas a gente sabe que o pouquinho que a gente está fazendo hoje, lá no amanhã, ele já vai fazer uma diferença muito grande na qualidade de ensino, né? Na qualidade do desenvolvimento e da aprendizagem da criança, que é significativa. E é isso. Patrícia, que maravilha, foi uma alegria, um prazer ter você neste momento, nosso primeiro encontrão. E espero as pessoas, né? As pessoas que estão conosco, né, nesse momento, espero que eles gostaram. Ei, coloca aí nos comentários se vocês gostaram. E se vocês sugerem também algum outro tema também, o que está agoniando vocês, pode falar pra gente, que a gente estuda e a gente traz aqui para vocês, tá bom? Mas foi uma ideia mesmo, muito grande estar com você nesse momento, tá? Muito bacana mesmo. Deixa eu ver a sua menina. Aqui, minha mãe é esperta. Maria Clara, tem 7 anos, ela falou. E minha mãe é esperta, ela falou. É porque ela é um pouco tímida e ela fala bem baixinho, ao contrário do dia a dia dentro de casa. Com a gente ela fala bem alto, mas assim, com outras pessoas ela... Maria Clara, quero falar com você, Maria Clara. Ó. Oi. Eu sei que você é desenhista, Maria Clara. Eu já vi seus desenhos, são lindos. Como é que fala? Obrigada. Ela é tímida.
E aí essa timidez, ela vem transpondo, né, através dos desenhos que a gente está ofertando, tanto eu como a diretora lá do nosso CMEI, que gosta muito dela, incentivou ela, assim, dando canetinhas, giz de cera, lápis de cor, apesar de que eu já tinha comprado para ela, né? Eu faço de E aí, olha aqui, ela passa, assim, a maior parte do tempo fazendo desenhos, né, e criando histórias, e foi assim que ela começou a ficar menos ansiosa, que ela começou a desligar um pouco o foco do Covid, porque ela estava vivendo muito intensamente, né, toda essa situação do Covid, de morte, e eu fiz um combinado com meu esposo. Não vamos mais assistir jornal que fale sobre esse assunto. E vamos colocar desenhos, vamos ofertar outros tipos de conhecimentos que ela precisa estar vivenciando nesse momento, porque o Covid não está trazendo nada de bom, nem ouvido e muito menos visto, né? E aí foi aonde que a gente começou a incentivar ela nos desenhos, que tem até aquele desenho que eu mandei lá no grupo lá, que ela fez um Covid bem grandão, né? E aí ela falou assim que tinha... Eu perguntei para ela e ela falou assim, mãe, esse Covid aqui, ele mostra que ele é bem grandão, que ele é forte, né? Que é o que ela representa na cabeça dela. E tem uma menininha de máscara, que é ela, que ela tá se cuidando, que ela tá assim, mantendo a segurança usando máscara. E que as outras pessoas são as pessoas que já morreram, ou que tá doente, ou que estão tristes por causa do Covid. Então, assim, é igual você colocou a folha, né? É um exemplo, a folha. Às vezes, pra gente é uma coisa, mas pra criança é outra. E ela tem um peso muito grande quando a gente começa a perceber o que se passa na cabeça das crianças nesse tempo de pandemia, porque não é só a gente ofertar atividade por ofertar, ela tem que ter um sentido, ela tem que ter uma valia. Por que eu estou fazendo isso? O que isso traz de benefício para mim, né? Então, eu acredito que nós, enquanto educadores, a gente, principalmente da educação infantil, a gente tem que começar a olhar as crianças com outros olhos, que elas são potentes, que elas são capazes e que elas pensam. E que o pensar dela é a construção de uma vivência que ela tem, seja dentro ou fora de sua casa. É verdade. Olha aqui um desenho que ela fez hoje, olha que coisa mais rica. Cada dia ela vai fazendo algo diferente, tá vendo? Eu já fiz até desenho pro João. É, filha. Pode falar, Nair. Não apareceu. Pode. Um delayzinho para a internet. Ah, tá. Aqui? Você viu agora? Não, Espera um pouco. um pouquinho. Ah, Eu tá. vou ver. Agora. Nossa, Olha aí. Que coisa linda. Ó, o meu telefone, ele insiste em conversar com a gente, ele gosta de participar. E você vê assim que sempre tem pessoas, né? Então essas pessoas sempre representam algo para ela, né? A casa. Então assim, tudo tem uma história por detrás do desenho da criança, né? E eu gosto muito de ofertar também para as crianças estarem desenhando. O que você está sentindo hoje? Qual é o sentimento que te leva a ficar triste? O que acontece aí que você fica triste, né? Então a criança, ela precisa colocar os sentimentos para fora. Porque às vezes ela tá triste, mas ela nem sabe por que ela tá triste. Às vezes ela tem medo, ela não sabe por que ela tem medo, né? Então, assim, a gente está sempre buscando isso, ainda mais agora na questão de pandemia. E, assim, eu até sugeri lá, assim, a questão da saúde mental. Como é que tá a saúde mental das nossas crianças? É verdade. É de se Né? pensar nesse momento, né, Patrícia? Não é? É um tema, assim, A gente já propôs um projeto investigativo para trabalhar nessa área aí, ó. Porque nós adultos, nós temos uma fortaleza e às vezes nós também, né, nos desfalecemos às vezes em tantas situações, agora imagina a criança, né? Então nós temos que trabalhar assim, mais positivo dentro dessa área, para poder fazer valer, né? Realmente a nossa proposta, tá? Patrícia, foi um momento maravilhoso, muito gostoso. Nesse momento nós já vamos finalizar e não vai ficar só nessa não, tá? Nós vamos nos ver todos, tá bom? E eu conto com você, Tá bom. tá? Muito obrigada.
E passo, ó, tchau, obrigada a você. Passa o link que aí eu vou colocar no grupo da minha turma e vou falar para os pais a importância deles estarem participando, deles estarem perguntando, né, para você. Algumas situações que às vezes eles não conversam com a professora titular, mas que com você eles podem estar assim mais abertos, né? Porque eles vão ver assim, nossa, era tudo que ela já falava, né? E isso é importante, a gente ouvir a família. É verdade. Tá bom. Ai, meu Deus, ela quer mostrar o dinossauro, gente. Vocês não estão entendendo. Essa menina aqui, ela é profissional. Como que você consegue desenhar o dinossauro assim? Ninguém, né? Dá tchau pra tia Nair. Fala tchau, tia. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Obrigada, amiga. Continue assim. Obrigada Você a sempre todos sua que fã número 1. Eu tô Muito obrigada a todos, tá? da Laurita. Lindo! Que maravilha, Clara! Ei, e se você gostou, vocês comentem aí, coloquem tudo que vocês sentirem. Que a gente vai estudar e vai trazer coisas boas para vocês. E amanhã eu espero vocês aqui nesse mesmo horário. Quem sabe amanhã também nós temos uma outra convidada. Eu não vou dizer para vocês agora, tá bom? Falta só uma confirmação. Então amanhã, às 19 horas, no segundo, nosso primeiro encontrão. Tchau! Valeu! Tchau. Tchau! Mãe, você tem contato dela? Tenho. Quer mostrar mais?